Bom dia a todos, estamos começando mais um culto nessa manhã de domingo. Hoje é o segundo domingo do mês de agosto, dia 9, é também o dia dos pais. Que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre cada pai, dando a cada pai sabedoria, discernimento para pastorearem os seus filhos no caminho do Senhor. Então os irmãos estão aqui, entrando aqui no culto, se conectando. Os irmãos fiquem à vontade também para comentar, compartilhar pedidos de oração, compartilhar aniversariantes, que nós vamos depois orar. Então, ok. Enquanto os irmãos estão entrando, eu vou fazer a leitura de um hino, como é o nosso costume. Já que não podemos cantar por enquanto, nós vamos ler a letra de um hino. Eu vou ler a letra do hino Fonte és tu de toda bênção. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua quer em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, para louvarmos-te, bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça cada dia e hora sou, teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Lembrar que toda a bênção, tudo de bom, só vem das mãos de Deus. E o nosso ser é vacilante. Tem hora que nós somos enganados, achamos que tem coisa boa a parte de Deus, mas não tem. Que Deus nos prenda a Ele a todo instante, para que possamos glorificá-lo. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus para este culto, para essa transmissão, que toda a igreja venha a ser mais uma vez edificada. Obrigado, Senhor, pela semana, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, dessa maneira de te cultuar. Queremos pedir que o Senhor revista a tua palavra de poder, que a tua palavra venha completar a obra no coração de cada pessoa que nos assiste, trazendo conforto a quem precisa dele, trazendo consolo a quem precisa, que a tua palavra traga força para aqueles que assim estão precisando, e que a tua palavra também leve salvação àqueles que ainda estão perdidos. Abençoe esse momento, Senhor. Desperte o teu povo, traga o teu povo a acompanhar também este culto. Essa é a maneira, Pai, que o Senhor nos deu até então. Que esse momento seja abençoado por Ti, é o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando a vida do profeta Elias aqui nas manhãs de domingo, e essa mensagem também tem tudo a ver com os pais, porque eu vejo que todo pai, ele ora pelos seus filhos e ele quer ver os seus filhos no caminho do Senhor, frutificando. E vamos falar hoje exatamente sobre a oração que Deus ouve. Então, eu convido você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, eu vou ler do versículo 41 até o versículo 46. Então, primeiro livro dos Reis, do versículo 41 até o 46. Então, vamos lá. Os irmãos estão achando, então eu vou ler aqui, 1 dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos, e disse: vai e olhe na direção do mar. Elias disse ao servo:
E o servo foi e olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Irmãos, Israel está há 3 anos e meio sem chuva. Estamos, eu creio há 1 mês e pouco sem chuva, e olha como o ar está difícil. Agora imagina 3 anos e meio sem chuva. É o que estava acontecendo em Israel. Mas por quê? Em Israel havia 300 profetas de Baal, e esses profetas de Baal estavam induzindo o povo a se afastar de Deus e adorar Baal naqueles cultos imorais e nojentos. Só que ao invés de Israel dar um fim nesses profetas, pelo contrário, Israel gostava dos profetas. Israel gostava de ouvir o que os profetas ensinavam, e o povo estava se afastando de Deus e adorando a Baal. Então, como disciplina, Deus fechou os céus. Por mais de 3 anos não teve nem orvalho em Israel. E Elias fez, como vimos no domingo passado, Elias fez aquilo que o povo deveria ter feito. Observando aqui no versículo 40, só para relembrar o que Elias fez, que nós vimos no domingo passado, versículo 40. Então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Nós vemos no domingo passado que Elias mandou prender os profetas de Baal, e Elias foi e matou todos esses profetas. Talvez alguém perguntasse: mas Elias foi muito radical, por que Elias matou todos os profetas? É porque Deus nos ordena sermos radicais. Nós temos que eliminar de nossa vida tudo aquilo que nos afasta do Senhor. O que Elias fez foi o que Deus ordenou na sua palavra. Em Deuteronômio capítulo 13, versículo 5, Deus ordena aqui o seguinte, Deuteronômio 13, 5: os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem, vocês terão que executá-los. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Deus mandou eliminar, Deus mandou até matar profetas que se levantassem no meio do povo para afastar o povo de Deus. E nós vemos como que é sério esse pecado de se afastar-se do Senhor. Não é brincadeira. Quando nós vemos pessoas se afastando do Senhor, nós temos que ir até elas e encorajá-las a voltarem ao Senhor. E se tiver alguma coisa na minha vida que está me afastando do Senhor, eu tenho que ser radical comigo mesmo. Eu tenho que eliminar isso que está me afastando. Seja uma amizade, talvez uma amizade esteja me afastando do Senhor, talvez seja um aplicativo de celular, até um joguinho, alguma coisa que está me viciando. Eu tenho que eliminar isso da minha vida. Então, qualquer coisa que estiver na minha vida me afastando do Senhor, eu tenho que ser radical e eliminar esse mal. E Elias fez isso em Israel. Elias eliminou esse mal no meio do povo. Elias matou os 300 profetas de Baal. Agora então, Deus pode trazer a chuva de volta, porque o mal já foi eliminado. Então, Deus vai mandar a chuva e Deus vai cumprir aquilo que ele já havia dito para Salomão uma vez. Quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, Deus disse para Salomão algo muito importante, que até nós temos que levar a sério o que Deus disse para Salomão.
porque isso que Deus falou para Salomão, eu creio que vale muito para nós, nesses dias que estamos vivendo. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 e 14, encontramos aqui uma palavra que, como eu disse, tem muito a ver com nossos dias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Então o que aprendemos aqui, o próprio Deus diz, Deus é um Deus que fecha os céus. Deus é um Deus que traz a seca quando Ele quer. O mesmo Deus que traz a chuva é o mesmo Deus também que traz a seca. Deus também é um Deus que dá ordem aos gafanhotos. É Deus que dá ordem às pragas. É Deus que dá ordem para as doenças. É Deus que dá ordem para os vírus. Quem foi que disse que Covid, coronavírus, é coisa do diabo, coisa do inimigo? Não. Tudo isso tem a ver com o poder de Deus. É Deus quem traz as bênçãos e é Deus também que traz as pragas. E Deus prometeu que isso viria ao seu povo, se seu povo abandonasse. Mas olha o versículo 14 que Deus falou para Salomão. Mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha presença e se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Deus disse, eu tenho poder para trazer as pragas, mas se meu povo se humilhar, orar e abandonar os maus caminhos, abandonar o pecado, se o povo eliminar tudo aquilo que o afastou de mim, eu vou perdoar os pecados e vou curar, vou restaurar a terra. Será que é isso? Não é isso que Deus está querendo de nós hoje? Vemos que a igreja do Senhor, no mundo inteiro, a igreja do Senhor Jesus, ela tem se secularizado, tem se mundanizado. Ao invés da igreja estar procurando meios de se santificar, a igreja fica procurando coisas do mundo que ela acha que ela pode fazer. Em vez da igreja se santificar, a igreja ela fica pensando que práticas do mundo nós podemos colocar aqui no meio. E eu vejo que no geral, a igreja do Senhor foi impedida de se reunir, foi impedida de se congregar, a terra está doente, a terra está assolada, e eu creio que o que Deus mais quer da sua igreja hoje é que a sua igreja se humilhe, que a sua igreja busque a presença do Senhor, que a igreja abandone os maus caminhos, e Deus ele irá ouvir nossa oração, e Ele é poderoso para sarar a nossa terra. E essa é a nossa oração, dizer, Senhor, santifica-nos, Senhor, leva-nos de volta à Tua presença, à Tua comunhão, e venha curar, venha sarar a nossa terra. E nós temos que também fazer esse autoexame em nossa vida. Nós temos que orar como Davi orou. Davi, ele diz naquele Salmo 139, ele diz, examina-me, Senhor, conhece meu coração, prova-me, vê meus pensamentos, mostra se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Dizer, Senhor, examine meu coração, Senhor, examine meus pensamentos. Senhor, será que eu estou pensando em coisas que te entristecem? Será que eu estou pensando em coisas que te ofendem? Mostra-me, Senhor, e guia-me pelo seu caminho. Esse é o primeiro passo para fazermos oração que Deus ouve. É pedir, Senhor, eu quero acertar minha vida diante de Ti. Eu quero eliminar da minha vida aquilo que está me afastando de Ti, para que o Senhor possa ouvir a minha oração. Pois bem, Elias eliminou o mal do povo, a chuva vai voltar,
Então no verso 41, como lemos há pouco, Elias disse para Acabe: Acabe, vá comer e beber, porque eu já ouço barulho de chuva pesada. O céu estava limpo, não tinha uma nuvem no céu, mas Elias cria que a chuva viria. Então Elias diz: Acabe, vá festejar, Acabe, vá comer, vá beber, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva pesada vindo aqui em Israel, que Deus vai trazer. Não tinha nenhuma nuvem no céu, mas Deus é um Deus que traz à existência coisas que não existem como se existissem. E Acabe obedeceu. Verso 42, lemos que Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Deus falou que a chuva ia vir, mas Elias tinha que orar. Elias precisou orar para que Deus trouxesse a chuva, e ele foi até o Monte Carmelo. Uma pergunta: há algo de especial no Monte Carmelo? Será que Elias ele tinha mesmo que subir no Monte Carmelo? Porque foi no Carmelo que Elias orou para que Deus derramasse fogo do céu. É lá em Carmelo que ele está orando para que a chuva venha. Há algo de especial no Carmelo? Tem muitos crentes que estão viajando para a Terra Santa, porque muitos acreditam que lá na Terra Santa há um certo poder especial. Então tem crente que quer ser batizado no Rio Jordão, achando que lá no Rio, vai agregar alguma bênção na vida deles. Tem crente que quer orar no Monte Sinai, achando que se eles orarem no Monte Sinai, a oração vai ter um poder diferente. E algumas pessoas elas acham que as orações elas têm um poder diferente dependendo do lugar onde se ora. Se você subir, por exemplo, no monte, orar no monte, a sua oração lá talvez vai ter um poder diferente. Será que isso procede? Isso é verdade? O próprio Jesus respondeu e disse que não. Quando ele conversava com a mulher samaritana, ela perguntou para Jesus: Senhor, qual é o melhor lugar para adorar? O Monte Gerizim ou Jerusalém? E Jesus disse: nem aqui nem lá. Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não importa o local onde você adora, e sim o seu coração diante de Deus como está. E quando se fala em local, Jesus falou o seguinte, em Mateus capítulo 6, 6 e 7: quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo, e seu pai que observa em segredo os recompensará. Ou seja, a oração que Deus responde não tem a ver com o local, se você está no monte ou não. Jesus disse: vá para o seu quarto, se tranque no seu quarto e ore. Jesus disse sim que a oração é algo que deve ser feito em segredo, entre eu e meu Pai. Então a oração não é alguma coisa que tem que ser exibida, oração não é uma coisa que as pessoas têm que ver. Não, oração ela é feita em secreto, no nosso quarto, onde nós falamos com o nosso Pai em segredo e o nosso Pai nos ouve. E Jesus também ele disse que ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Ou seja, Jesus disse: não faça aquilo que muitos fazem hoje. Tem pessoas que vão orar e fazem maior espetáculo na oração, e começam a repetir aquele monte de frases prontas, clichês evangélicos, e as pessoas até alteram a voz, dizem: ó Senhor, e fazem uns ruídos, umas coisas bizarras na oração, repetindo aquelas mesmas expressões que aprenderam na igreja, que eles frequentam, aquelas frases prontas. E Jesus disse: parem com isso, parem de ficar falando palavras vazias, repetindo clichês. Fale com o Senhor, da mesma forma como você conversaria com Jesus se ele estivesse presente aqui, fisicamente, visivelmente presente. Conte para Jesus o que está acontecendo na sua vida. Peça para Jesus te ajudar a vencer seus medos, seus temores. Peça para Jesus aumentar sua fé. Peça para Jesus te capacitar, a te dar sabedoria. Oração é isso, é uma conversa humilde, franca com o Senhor. Não tem que ser como temos visto aí, aquela impostação de voz, não.
Tem pessoas que elas acham que se elas impostarem a voz, se elas falarem alto, Deus vai ouvir. Não é a voz impostada que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado. Quanto mais for quebrantado o coração, mais Deus ouve a oração. Porque Elias foi no Monte Carmelo orar, mas a oração de Elias foi ouvida não por causa do lugar, mas por causa do coração de Elias. Deus disse para Isaías o seguinte, Isaías 66, no verso 2: minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo que neles há são meus, e abençoarei os de coração humilde e oprimido, e os que tremem diante da minha palavra. Aqui o Senhor deu dica. Quais são as pessoas que Deus vai ouvir a oração? Deus ouve a oração das pessoas humildes, oprimidas, e as pessoas que tremem diante da palavra dele. As pessoas que levam a sério a palavra de Deus. É o caso de Elias. Elias era humilde, e Elias tremia. Elias levava a sério a palavra de Deus. Deus mandou matar os profetas, Elias foi lá e matou. Nem se tivesse que matar 300, ele matou, porque ele levava a sério a palavra de Deus. Deus falava a Elias, vá até o riacho de Querite. Elias foi sem questionar. Deus fala, Elias, vá até a casa da viúva, e ele foi sem reclamar. Deus disse, Elias, vá falar com Acabe, e Elias foi, sem medo, sem questionar. Elias levava a sério a palavra de Deus. Por isso que a oração de Elias foi ouvida, porque Deus ouve a oração daqueles humildes, que tremem, que levam a sério a palavra do Senhor. E lemos no verso 42 que Elias subiu ao Monte Carmelo e dobrou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Uma posição humilhante que Elias se colocou aqui. Elias colocou o rosto entre os joelhos, ele não ousou olhar para o céu. Vemos aqui a humildade de Elias se humilhando, reconhecendo a sua pequenez diante de um Deus poderoso. E ele está lá orando pela chuva. E é uma coisa que alguns não entendem, mas por que Elias está orando para chover, se Deus já havia dito que viria chuva? É aquela pergunta, por que eu tenho que orar, se Deus já determinou todas as coisas? Por que eu vou orar, se lá em Efésios diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade? Por que Deus mandou Elias orar, se ele já havia dito que a chuva viria? A resposta, meus irmãos, é que isso aqui é um mistério. Nós não conseguimos entender a soberania de Deus, mas nós oramos, por quê? Porque Deus, na sua soberania, Deus decidiu usar nossa oração. Deus usa a nossa oração para os seus planos, apesar dele já ter definido tudo isso, Deus decidiu usar nossas orações. É por isso que nós oramos, e nós não temos que entender tudo que Deus faz. Um mal no meio evangélico é esse: quando a pessoa não entende alguma doutrina da Bíblia, a pessoa descarta. Ah, eu não consigo entender a eleição, então eu descarto a eleição, eu falo que a eleição não existe. Ah, eu não consigo entender a predestinação, então a pessoa rejeita essa doutrina. Isso está errado. Nós temos que aceitar tudo que está na Bíblia, mesmo sem entender. Eu não entendo como opera a eleição, eu não entendo como opera a predestinação, mas mesmo assim eu aceito essa doutrina mesmo sem entender. E essas doutrinas que nós não conseguimos entender, elas nos levam a nos humilhar diante de Deus. Essas doutrinas nos levam a fazer aquilo que aconteceu com Paulo. Quando o apóstolo Paulo, ele expôs a doutrina da eleição, lá em Romanos, como que ele encerra a exposição da doutrina da eleição? Em Romanos 11, no final, ele diz: ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Paulo, ele não conseguiu, como nós, ele não conseguiu entender essa doutrina de Deus, mas ele adora o Senhor, dizendo: ó Senhor, o Senhor é tão grande, tão sábio, quem sou eu para compreender e entender tudo que o Senhor faz? Assim somos nós. Nós adoramos a Deus, amamos o Senhor,
mesmo sem entender tudo que Deus faz. E se Deus manda orar, mesmo que eu não entenda, ore. Da mesma forma que nós oramos pela salvação das pessoas, mesmo sabendo que Deus salva quem Ele quer na sua soberania, mas mesmo assim nós oramos e devemos orar pela salvação das pessoas. A Bíblia fala que nós devemos orar pela volta do Senhor, mesmo sabendo que Ele virá de qualquer jeito. Então ore. Deus manda orar, ore. Deus planejou todas as coisas, mas Deus decidiu usar a sua oração. Deus planejou trazer a chuva para Israel, mas Deus está usando a oração de Elias para que a chuva viesse. E Elias então começa a orar. Ele ora, e aí no verso 43 ele dá uma ordem para o seu servo. Ele diz para o seu servo: vá ver se a chuva está vindo. Aí o servo ele vai, o céu está limpo, está como o nosso céu hoje aqui, sem nuvens. Aí o servo volta para Elias e diz: Elias, o céu está limpo, não tem uma nuvem sequer. Talvez Elias agora está perguntando: mas Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Elias orou uma vez só e Deus derramou fogo do céu. Agora Elias está orando para vir a chuva e nada. Elias ora uma segunda vez: Senhor, traga a chuva, e nada. Ele ora a terceira vez: Senhor, traga a chuva que o Senhor prometeu, e nada. Elias, mas o que está acontecendo? Mas uma coisa é, Elias não desistiu, ele perseverou, ele orou uma quarta vez, orou pela quinta vez. Só depois que ele orou a sétima vez, é que o servo volta para ele e diz, no verso 44, ó Elias, uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, está se levantando do mar. Mas peraí, Elias orando pela chuva, e Deus manda uma nuvenzinha pequenininha do tamanho de uma mão. Mas peraí, Senhor, eu pedi chuva, não pedi uma nuvenzinha minúscula. Mas irmãos, acontece com a gente também. Você ora e nada. Por que Deus não responde a nossa oração de primeira? Porque Deus quer que você continue a orar. Elias continuou a orar, então continuemos a orar. Talvez você, pai, está orando pelos seus filhos há anos e você ainda não está vendo fruto. Continue orando. Continue orando. Porque se Deus respondesse a oração muito rápido, a gente oraria muito pouco. Então o motivo que Deus demora para responder, um dos motivos, é porque Ele quer que a gente ore mais. Então continue orando, continue dobrando o joelho. E Elias continuou orando, continuou perseverando. E quando apareceu aquela pequena nuvem, ele não desprezou, ele não reclamou. Ele não disse: ah Senhor, é isso que o Senhor me fornece. Nós não podemos também reclamar daquilo que o Senhor nos dá, porque aquilo que o Senhor nos dá, Ele é poderoso para multiplicar, porque Deus não é um Deus apenas que dá, Deus também é um Deus que multiplica. Deus enviou aquela nuvem pequenininha, mas Ele vai multiplicar essa nuvem. Então não reclame do que Deus te dá, o nosso Deus é um Deus da multiplicação também, como vamos ver aqui no versículo 44, apareceu aquela pequena nuvem, e Elias estava confiante em Deus. Elias disse: olha, não importa se a nuvem é pequena ou grande, o importante é que Deus vai cumprir sua promessa. Ele chega para Acabe e diz: Acabe, suba no seu carro e volte para casa, porque vai chover. Agora imagine Acabe olhando para o céu, como o nosso céu, Vamos supor se alguém dissesse para você: corra que vai chover. Quem de nós ia correr? O céu é assim que o céu estava na época de Acabe. Elias falou: vá para casa porque vai chover. Nós acreditamos que Acabe duvidou, porque ele não saiu correndo na hora, ele ficou meio parado. O texto sugere que Acabe só começou a correr quando a chuva realmente veio. Olha só no versículo 45: enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Acabe não acreditou em Elias. Acabe só subiu no carro quando a chuva veio, Se ele tivesse obedecido, ele não teria tomado chuva, mas ele tomou chuva porque não acreditou na promessa do Senhor. E aí Acabe,
sobe no carro e começa a correr em direção para casa, uma longa viagem de 25 a 40 quilômetros, uma viagem longa, e aqui no verso 46, uma frase bonita, aqui, um versículo muito bonito, que mostra mais uma vez o poder de Deus e a humildade de Elias. No verso 46, que o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Nessa época, todo rei, quando estava andando nos seus carros, todo rei tinha um servo que corria à frente. Então era assim, na frente de todo rei, no seu carro, tinha um servo correndo à frente. Acabe não tinha nenhum servo para correr na frente dele. Então o que Elias fez? Elias fez esse papel. Ele fez o papel daquele corredor que ia na frente do rei. Só que Elias não era tão jovem assim para sair correndo, na frente do rei e andar mais de 30 quilômetros. Mas lemos no verso 46 que o poder do Senhor veio sobre Elias. Elias, mesmo já não sendo tão jovem, já era um pouco uma meia idade já, o poder do Senhor deu forças para que Elias corresse. Deu força, poder e vigor, e Elias foi correndo durante todo o percurso sem cansar. Isso aqui é uma amostra do poder de Deus para nós. O poder de Deus que nós às vezes desprezamos. Às vezes estamos tão fracos, tão necessitados de poder, e ao invés de recorrermos para o Senhor, nós vamos atrás de comprimido, nós vamos atrás de terapias, nós vamos atrás de tudo quanto é coisa menos o poder de Deus. Irmãos, isso aqui é só para ilustrar o poder de Deus em nossa vida, como diz lá em Isaías, no capítulo 40, 31, que diz o seguinte, que os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Então esse é o poder de Deus que nós temos que conhecer. Senhor, eu quero conhecer o seu poder que renova a nossa força, o seu poder que nos faz voar alto como águias, o seu poder que nos faz correr sem cansar, o seu poder que nos faz caminhar sem desfalecer. Senhor, eu quero conhecer esse poder. E a nossa oração é essa, que Deus nos faça conhecer o poder que Ele colocou à nossa disposição. Paulo lhe faz a mesma oração, aqui em Efésios, capítulo 1, no versículo 19, olha o pedido que Paulo faz para com a igreja. Paulo ele não ora pela prosperidade financeira da igreja, Paulo ele ora por outra coisa, muito mais importante. Efésios 1,19, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. O que diz a palavra de Deus aqui? Diz que Deus usou o poder para ressuscitar o corpo do Senhor Jesus, que estava naquele sepulcro, ressuscitou o corpo do Senhor Jesus, restaurou, glorificou o corpo de Jesus e o fez sentar nos lugares celestiais. Esse mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, é o mesmo poder que está à nossa disposição. Deus, Ele é poderoso para nos dar força, para nos ajudar a vencermos o medo, para fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa esperança. Diga, Senhor, eu quero experimentar o seu poder. Me fortaleça, Senhor, me dê coragem, me dê forças. Não permita, Senhor, que eu seja entregue ao desânimo, que eu seja entregue ao domínio do pecado, Senhor, me liberte. Eu quero viver para Ti. Irmãos, e para encerrar aquela pergunta, quem foi Elias? Será que Elias foi um super-homem de Deus? Será que Elias foi alguém que, como dizem hoje, alguém que tinha uma unção especial, irmãos? Isso não existe. Será que Elias tinha algo especial em Elias? A resposta é não. Tiago diz quem foi Elias. Então, convido você a abrir sua Bíblia
lá na carta de Tiago, carta do pastor Tiago, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 16, o 17 e o 18. Tiago 5, 16, 17 e 18. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Então o texto diz que Elias, ele era humano como nós. Elias tinha os medos que nós temos, Elias sentia a fraqueza, a fome, a sede que nós temos. Nós vamos ver domingo que vem que Elias, ele experimentou uma depressão também. Nós vemos que Elias, ele tinha as mesmas fraquezas que nós. Mas qual é o segredo então para Deus ouvir a oração? O segredo da oração está no versículo 16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, o primeiro passo para a oração ser ouvida, coloque a sua oração, coloque a sua vida em ordem diante de Deus. Faça aquilo que Davi orou: Senhor, sonda minha vida, prova meus pensamentos, acerte a sua vida diante de Deus, confesse seu pecado diante de Deus, arrependa-se, abandone aquilo que está te afastando de Deus, se acerte diante do Senhor, porque aí diz que a oração de um justo tem grande poder, é eficaz e produz grandes resultados. A Bíblia não diz que a oração de uma pessoa que não peca tem grande eficácia. A Bíblia diz que a oração do justo, a oração daquela pessoa que confessou seu pecado e foi justificado por Deus. Então, se você confessar seu pecado, acertar sua vida diante de Deus e orar ao Senhor com coração puro, com coração contrito, com coração quebrantado diante de Deus, Deus vai ouvir a sua oração. Então, não existe esse negócio de aquele irmão lá, a oração dele tem mais poder, aquele outro irmão tem mais unção. Irmãos, isso não existe. Essa hierarquia espiritual não existe na Bíblia. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, todos nós não tem uma hierarquia espiritual na igreja. Se alguém vem trazer esse ensino, esqueça, isso não existe. Todos nós podemos ter a nossa oração ouvida quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, quando nós acertamos nossa vida diante do Senhor, e como Elias orou por grandes coisas, também podemos orar. Por isso eu digo, continue orando. Como falamos, hoje é dia dos pais. Quantos pais têm orado, quantos pais têm lutado em oração pela vida dos seus filhos? Eu creio que todo pai, o sonho de todo pai é ver os seus filhos no caminho do Senhor, frutificando. Eu sei que muitos pais têm orado, sei que muitos pais às vezes têm olhado para a vida dos seus filhos e até têm entristecido com aquilo que têm visto na vida dos filhos. O que eu tenho para dizer para você é isso: continue orando. Aprendemos hoje com Elias que nem toda oração Deus vai responder de forma rápida, mas continue orando, continue perseverando. Deus ouve a sua oração e Deus é poderoso para atender no tempo certo. E que Deus não apenas venha ouvir a oração de cada pai, mas que Deus também possa fortalecer cada pai a continuar orando, a continuar perseverando no Senhor. Que Deus dê a todo pai a força, o ânimo necessário, e que Deus também venha operar no coração de cada filho, naqueles filhos que estão longe do caminho do Senhor, que Deus possa trazer esses filhos de volta, e que todo pai possa dizer: olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus venha atender a oração de cada pai, fortalecer a cada pai, derramar as bênçãos sobre cada pai, dando força, perseverança e sabedoria.
assim como Elias experimentou essa força, esse poder, que Deus também venha dar a cada um de nós e a cada pai, toda a força e o poder que precisam. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo que vimos nessa manhã. Eu quero também pedir por cada pai, Senhor, cada pai que tem o teu nome. O Senhor conhece a luta de cada pai, os pais que têm lutado, pelejado em oração pelos seus filhos, os pais que têm ansiado em ver os seus filhos nos teus caminhos, Senhor. Pais que às vezes têm entristecido, pais que às vezes se sentem frustrados, pais que se sentem às vezes fracassados. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer cada pai, derramando primeiramente a cada um deles a tua força e o teu poder, ó. Assim como Elias foi revestido com o teu poder, para continuar a orar e crer em ti, revista cada pai com o teu poder, para continuar a crer nas suas promessas, para continuar orando e clamando, Senhor. Que o Senhor derrame também sobre cada pai sabedoria do alto, para poder ministrar os filhos de acordo com a tua vontade, Senhor. Dê a cada pai o discernimento, e pedimos também por cada filho, Senhor, que o Senhor produza no coração de todos os filhos o amor e o temor por ti, Senhor. Que o Senhor produza em cada filho o desejo, ó Pai, de honrar os seus pais, Senhor, de coração. E que cada família aqui, ó Pai, cada família que tem o teu nome, cada família da tua igreja, cada família que nos assiste, Senhor, que o Senhor derrame as tuas bênçãos, ó Pai, fortalecendo, que cada família possa servir e honrar o teu nome. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada família da igreja, cada pai. Eu vou passar agora para a segunda parte do culto, que são os pedidos de oração. Eu vou ver aqui os pedidos que foram colocados nos grupos. Primeiramente aqui no grupo dos jovens, o irmão Valderi escreve: bom dia, meu pedido de oração é pela nossa vida espiritual, pela nossa igreja e pelo cuidado de Deus para com nossas vidas e por uma porta de trabalho. Amém, Valderi, que Deus continue cuidando e que Deus possa abrir essa porta de trabalho. Deus é um Deus que abre e fecha portas, e quando Deus quer abrir uma porta, Ele abre, né? E não há crise que possa impedir. Que Deus possa abrir essa porta de trabalho para o irmão e para outros também que estão precisando também. Nós lembramos também do irmão Valdeci, da irmã Elisete. Que Deus venha prover esse bem aqui para os irmãos. Vou ver agora os pedidos que as irmãs colocaram. Irmã Marlene, bom dia, agradeço ao meu Deus por tudo que Deus tem feito no momento difícil e que possa nos dar força. E a irmã Marlene também, ela deseja aqui um feliz Dia dos Pais para todos os irmãos. Amém, irmã, que Deus continue fortalecendo a irmã. A minha mãe, ela escreve: bom dia, agradeço a Deus pela certeza que temos que Ele está conosco em meio às adversidades. Agradeço porque o Cleiton já está em casa se recuperando e peço que continue orando por ele. Orem também pela Lívia, ontem à noite ela teve cólica de rim, e também pela Dulce, para que o Senhor o fortaleça. Vamos orar. As lutas estão grandes, mas que Deus possa fortalecer lá a família do meu irmão. Graças a Deus ele já está em casa, ele está continuando o seu tratamento em casa, mas ainda há um caminho ainda para ser percorrido, para que Deus possa fortalecer. A minha sobrinha Lívia teve cólica, precisou ir para o hospital ontem, que Deus possa curar a cólica de rim. E orar pela Dulce, minha cunhada, né? Ela que está socorrendo todo mundo ali, que Deus possa dar forças a ela. Vamos ver a irmã Elisete. Agradeço a Deus pela sua misericórdia, pelo sustento e por seu amor infinito, pelos amigos e irmãos que sempre me socorrem, e peço orações por mim, que Deus me fortaleça na fé, abra meus olhos para os caminhos dele, por portas de emprego e por todos nós que estamos desempregados. Por isso peço no nome de Jesus. Amém, irmã Elisete. Que Deus continue a fortalecer a irmã, né, sustentando a irmã, e como falamos há pouco, né, que Deus também abra uma porta de emprego para a irmã. Irmã Teia, agradeço a Deus pelo sustento e pelas misericórdias todos os dias.
E também agradeço a Deus pelas tribulações, pois fui dispensado do serviço, mas creio que foi a vontade de Deus. Sim, nós cremos que Deus está no controle, Deus vai prover sim. Vamos orar que Deus também venha abrir uma porta de emprego para a irmã, assim como para os outros irmãos. Vamos continuar confiando no Senhor, irmã, que Deus fortaleça a fé de todos nesse momento tão difícil que estamos passando. Irmã Paula, bom dia, irmãos. Agradeço a Deus pelo cuidado de nossas vidas, agradeço pelo sustento e agradeço a Deus também pela vida da irmã Ida, que saiu do hospital, e peço que Deus continue abençoando ela no seu tratamento em casa. Deus tem cuidado de nós com sua infinita bondade. Amém, Paulo. Nós temos visto como Deus tem sido bondoso, cuidadoso com cada um de nós, e louvado seja Deus por tudo isso que Ele tem feito. Vou agora para o grupo dos homens. Deixa eu ver aqui. Ok. Irmão Leandro, feliz Dia dos Pais a todos os irmãos, que Deus continue cuidando e protegendo a todos. Irmão Cláudio escreve, que Deus abençoe todos os pais de nossa igreja. Irmão Edmar, bom dia a todos, quero agradecer a Deus pelo cuidado com a minha família, pela nossa igreja e pelo meu trabalho. E um feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa igreja, que Deus continue a abençoar cada um, Então, outros irmãos aqui desejando um feliz Dia dos Pais. Irmão Gilberto, peço orações para todos os pais, em especial para aqueles que direto e indiretamente estão sofrendo com essa pandemia que assombra todos nós. Que Deus esteja confortando o coração de todos e que Deus faça a sua vontade em nossa vida. Amém, irmão? Que Deus venha ter misericórdia, venha nos socorrer, venha nos fortalecer. Deixa eu ver aqui se tem mais pedidos aqui. Tem um outro grupo aqui no WhatsApp também. Irmão Leandro também no grupo de oração, ele diz: bom dia, peço oração pela salvação da família e agradeço a Deus por tudo que tem feito. Peço oração pelo meu trabalho, pela nossa nação e pelos pais da nossa amada igreja. Amém, irmão Leandro? Que Deus venha completar essa obra aí, abençoar, derramar as bênçãos sobre a sua família e abençoando também o seu trabalho. Eu vou agora para o Facebook, os irmãos que colocaram aqui os seus pedidos de oração. Mais uma vez um bom dia a todos os que colocaram aqui. Ok, bastante bom dia e parabéns aos pais. Ok. A irmã Virgínia, ela pede oração pela sua saúde mental e espiritual. Sim, irmã Virgínia, que Deus continue fortalecendo e cuidando da irmã. Ok? E nós vamos também agradecer a Deus pelos aniversariantes nessa semana. A irmã Rose completou mais um ano de vida. Que Deus continue fortalecendo a irmã, dando cada vez mais saúde, recuperação, da saúde da irmã, e que a irmã venha cada vez mais ser abençoada por Deus em sua vida, e Deus possa também abençoar a sua família. Essa semana também, na terça-feira, Deus recolheu a vida da irmã Maria, a mãe da irmã Luzia, a avó do irmão Rodrigo. Foi da vontade de Deus, o Senhor a levou. A irmã Maria já vinha sofrendo já vários anos já de enfermidade. Nós queremos que ela está descansando e que Deus possa consolar e fortalecer toda a família enlutada nesse momento. Então vamos continuar orando que Deus venha consolá-los nesse momento tão difícil. Nós vamos agora orar e depois eu tenho ainda alguns avisos para passar. Senhor, queremos colocar todos esses pedidos diante do Senhor, que o Senhor venha atender a cada um conforme o teu poder, conforme a tua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia do teu povo, Pai. Nós não merecemos, Senhor, a tua misericórdia, mas clamamos a ti. Abra, Senhor, uma porta de trabalho para todos aqueles que assim precisam, Pai.
pela Télia, pela Elisete, pelo Valdeci, Valderi, Senhor. Nós cremos que não há uma crise tão difícil que o Senhor não possa abrir essa porta de trabalho para eles, por isso faça isso, meu Pai. Pelos enfermos, eu peço, ó Pai, pela recuperação da irmã Rose, pela recuperação do meu irmão, ó Pai, da minha sobrinha Lívia, ó Senhor, venha, Pai, visitá-los, ó Pai, cada enfermo. Obrigado também pela recuperação, ó Pai, da tia Ida, ó Pai, que a irmã Paula colocou aqui. Muito obrigado, que o Senhor continue trazendo a recuperação a cada um dos enfermos, ó Pai. Que o Senhor também venha fortalecer a nossa fé. Não permita que nós sejamos entregues ao desânimo, mas que a tua força e o teu poder, como vimos aqui, venha nos erguer, ó Pai, venha nos fortalecer. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho alguns avisos para passar. Primeiramente, mais uma vez desejar um feliz Dia dos Pais, e alguns irmãos aqui da igreja fizeram uma homenagem aos pais, fizeram um vídeo com a foto dos pais da igreja. Esse vídeo está disponível no Facebook e também no YouTube da igreja. Então, os pais que não viram, entrem lá, acessem lá e assistam. Agradecemos a Deus também pela vida de cada irmão que tem ofertado e dizimado. Graças a Deus conseguimos fechar o mês, da igreja com recursos para darmos continuidade aqui ao nosso ministério. Que Deus continue abençoando os irmãos pela sua fidelidade, como temos falado. Os irmãos que contribuem com dízimos e ofertas, não apenas os irmãos se tornam bênção aqui para a igreja, mas os irmãos também são abençoados por Deus. Então, creia nisso. E o terceiro aviso aqui é com relação à reabertura da igreja. Os irmãos têm acompanhado aí que a nossa cidade aí passou da fase vermelha para a fase amarela, de acordo com os dados, diminuiu de forma considerável a quantidade de leitos ocupados nos hospitais, e foi liberado também que a igreja se reunisse com até 50% da capacidade. Então, com relação a esse assunto da reabertura, o pastor vai reunir novamente a liderança dessa semana. Nós vamos reunir e caso a liderança concorde em reabrir a igreja, nós vamos reabri-la, mas nós vamos passar todos os protocolos que faremos aqui. Eu vejo que nós não vemos a hora de reabrir a igreja, já é muito triste todo domingo estarmos aqui, ver todos esses bancos vazios aqui, não é fácil, mas se for a vontade de Deus, nós vamos sim, vamos orar, pedir discernimento, e possivelmente nós vamos começar a abrir a igreja. Aí nós vamos continuar fazendo as lives, mas aí os irmãos que quiserem vir aqui e assistir o culto aqui enquanto nós transmitimos, os irmãos também poderão fazê-lo, mas irmãos, aguardem, eu vou reunir a liderança, e aí nessa semana eu vou colocar na página da igreja, nos grupos de WhatsApp, o protocolo, que se caso reabrirmos o protocolo que iremos adotar aqui. Por isso eu peço que os irmãos orem pelo pastor, orem pela liderança da igreja, que Deus nos dê muita sabedoria. Os jovens agora terão sua aula, e eu peço aos pais também que você encoraje seu filho, jovem, adolescente, a participar da aula. Tem domingo que às vezes poucos jovens participam, então por isso eu peço a colaboração dos pais para que incentivem seus filhos a participarem da aula dos jovens, para que eles não se esfriem, mas para que possam, em comunhão com outros jovens, mesmo que seja virtualmente, possam se fortalecer. Que Deus nos abençoe, e se Deus quiser estaremos aqui à noite às 7 horas para mais um culto online. Que Deus os abençoe.